Bem-vindos ao Vida Simples Podcast. Meu nome é Júnior Cuiava e esse é o podcast sobre a busca por uma vida com suficiência. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a ideia de sucesso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Simples Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo e eu já começo ele com uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa de sucesso? E quando você pensa em uma pessoa de sucesso, que tipo de imagem vem na tua cabeça? O que é essa pessoa de sucesso para você? É muito comum que a nossa ideia de sucesso se baseie em uma comparação. Nós somos seres sociais, né? Isso é muito natural, essa questão de ter um posicionamento social. E aí nessa construção de ideia de sucesso, quando a gente para analisar nossa trajetória e para traçar os nossos objetivos, ou sei lá, para direcionar a nossa vida em geral, é natural também que a gente se compare aos outros. E criar essa ideia de sucesso, do meu sucesso, com base em comparação, tem um grande perigo. Porque nesse momento a gente está usando a régua dos outros, a gente está usando a régua de outras pessoas. Essa régua ela nunca vai conseguir medir o nosso próprio sucesso de maneira apropriada. Sempre vai ter uma coisa muito distante. E geralmente essa comparação ela se baseia no sucesso de aparência. Ou seja, aquilo que você consegue captar de sucesso da pessoa. E talvez a ideia de sucesso, essa ideia de se sentir uma pessoa que conseguiu fazer as coisas, ou se sentir uma pessoa de sucesso, talvez não tenha tanto a ver com a aparência, com aquilo que é aparente, com os bens materiais, com aquilo que é palpável, ou com aquilo que se pode expressar. Talvez tem muito a ver com realização pessoal. Mas a ideia de sucesso, ela é diferente para cada um. E quando a gente utiliza a régua dos outros, pode ser que a gente trilhe um longo caminho, né? A gente pode buscar alguma coisa com base em referências que a gente já tem. E quando a gente atinge o nosso objetivo, a gente pode ter infelicidade por resultados sem significado. Eu vou dar um exemplo claro. Eu sou um ouvinte do podcast The Minimalists, do Joshua Fields e Ryan Nicodemus. Eles são escritores, tem um canal no YouTube. Já li um livro deles também, que é o Minimalism, Living a Meaningful Life. Muito bom, indico muito. E o exemplo que eles contam no livro, tanto no livro quanto no podcast, ilustra bem isso que a gente está falando, que é a questão de ter infelicidade por resultados sem significado. Tanto o Joshua quanto o Ryan, eles tiveram essa questão de trabalhar no mundo corporativo e eles sempre entendiam, sempre conversavam um com o outro, que eles seriam felizes quando eles atingissem um determinado salário. Então, eles se sentiam infelizes e eles tinham a ideia clara de que eles seriam felizes quando eles atingissem, sei lá, $50 mil por ano. Lá nos Estados Unidos os caras falam por ano, né? Então, beleza. Quando a gente atingir esse patamar de salário, a gente vai ser feliz. Então, continuavam trabalhando, né? Continuavam lidando com essa infelicidade, esperando o momento da chegada. Quando chegava, eles percebiam que não, que na verdade eles não foram felizes com 50 mil, mas talvez eles seriam com 75, digamos assim. E quando chegavam em 75, talvez não era lá que morava a felicidade, mas sim nos 100 mil por ano. E quando chega nos 100 mil por ano, o que eles percebem? Eles percebem que eles mesmo assim não são felizes. E alguns eventos que aconteceram na vida do Joshua, né, que, por exemplo, a morte da mãe dele, fez ele acordar um pouco para essa questão de entender que a felicidade não está nos objetos, ou não está no dinheiro, mas sim numa vida com significado. E aí que está mais um perigo dessa ideia de sucesso por comparação, que é utilizar a ideia do dinheiro como um fim e não como um meio. O dinheiro ele tem que ser mesmo uma ferramenta e não um fim. O dinheiro como um fim, ele é totalmente sem significado, ele é totalmente perigoso, ele leva as pessoas, ele motiva as pessoas a trilhar um caminho de infelicidade. Quando a gente usa o caminho de outra pessoa para trilhar o nosso próprio caminho, é muito importante a validação externa. Porque a gente não consegue entender, a gente não consegue verificar se a gente está indo bem ou não. E é aí que entra aquela necessidade de externalizar o sucesso por falta de significado.
Talvez um carro, talvez uma roupa, talvez redes sociais, não sei. Talvez qualquer coisa que possa externalizar, que possa objetificar sucesso financeiro. E aí que a infelicidade por resultado sem significado aparece. Outra coisa que é atual nessa questão de demonstrar sucesso, talvez para quem produza conteúdo como eu, é o sucesso quantitativo das redes sociais, né? Talvez a lógica seja similar à questão do dinheiro. Talvez os números pelos números não sejam o fim, sabe? E talvez a única maneira de se manter motivado é focar no que realmente importa. É focar no significado e na relevância daquele conteúdo, daquilo que você está produzindo, daquilo que você está fazendo e da maneira como você está se manifestando no mundo. Então, uma manifestação quantitativa somente não vale nada. O dinheiro, quantitativamente falando, não vale nada, porque nós percebemos quando a gente está levando uma vida sem significado. É fácil de saber. É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que têm dinheiro, que têm fama, de repente, externalizando que, na verdade, não é isso. Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Will Smith, que ele fala que... Não, nós estamos no Brasil, né? Will Smith. Will Smith, ele fala assim... Cara, é o Will Smith ou é o... Peraí. Eu falei errado, é o do Jim Carrey, ó. Eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonharam, para que possam ver que essa não é a resposta. E tem alguns outros relatos de pessoas que têm dinheiro, que têm fama, que eles dizem que realmente essa não é a resposta. A gente precisa de algo a mais. Você já percebeu que tem alguns milionários que começam a fazer projetos sociais, começam a desenvolver coisas que deem significado àquele dinheiro que eles têm? Então, realmente a resposta não está no dinheiro como fim, não está na fama como fim e nem nos números como fim, né? Para eu que sou um produtor de conteúdo, é muito importante estar focado nessa ideia de que o mais importa é qual é a ideia que a gente está construindo aqui, qual é o tipo de conexão que a gente está fazendo, que a gente está tendo junto aqui, do que os números em si. E o que acontece quando a gente usa a nossa própria régua? Como fazer isso? Usar a nossa própria régua é se perguntar o que importa de verdade, o que realmente importa para você. É entender o que traz uma felicidade genuína, uma completude. E para mim, só dá para saber o que realmente importa fazendo exercícios de clareza e a cada dia fazendo coisas que te tragam realização, sabe? Fazendo coisas que a gente ama, coisas que a gente é obcecado, coisas que a gente perde o tempo fazendo. Eu acho que esse tipo de coisa dá significado à nossa vida, quer deixar ela empolgante, quer fazer ela ter progresso. Melhorar a nossa vida a cada dia faz ela ficar mais interessante. E aí é muito importante a gente não menosprezar as nossas conquistas para fazer cada dia um dia melhor. A comparação, ela faz isso, ela menospreza as nossas conquistas. Cada um de nós tem nosso próprio caminho específico e o mais importante de tudo é o progresso, o melhoramento. É fazer cada dia melhor, é um pouquinho melhor a cada dia. E quando a gente se compara aos outros, ao contexto dos outros, é muito injusto e faz a gente se sentir menosprezado, faz a gente menosprezar as nossas conquistas. Nos comparar a nós mesmos é muito importante. Somente a nossa própria história é uma medida de base de sucesso confiável. É uma medida de sucesso confiável somente o nosso próprio progresso. Então, por isso que é muito importante olhar para o nosso caminho e premiar as nossas conquistas. É muito importante a gente festejar as nossas pequenas conquistas e entender de onde a gente saiu. É muito natural a gente cair na comparação, é muito natural a gente achar que a nossa vida não está tendo nenhum significado porque olha o cara lá fazendo isso, aquilo. Porque olha o cara com 25 anos tem isso, aquilo, produz isso, aquilo, não sei o que lá. Mas seria injusto se comparar com o caminho dele. É muito diferente, é a questão de usar a régua dos outros. Quando você usa a régua dos outros, a medida ela é totalmente injusta.
A pessoa teve as suas condições, a pessoa teve seus desafios e a pessoa está em outro estágio, em outro degrau. A escada dela nunca vai ser igual à sua. Então é muito legal a gente se inspirar em outras pessoas. A inspiração é algo que pode ser muito positivo na medida em que te faz ir para frente. Quando a comparação te paralisa, isso é perigoso. Eu acho que nesse momento de paralisação, cabe avaliar aonde que a gente está focando. O que importa é a gente estar avançando e melhorando. É isso que dá significado à nossa vida. É isso que dá combustível para a gente ir para frente. E quando a gente usa a nossa própria história como medida de sucesso, é visível. O progresso é visível. Lembrar de onde você veio, lembrar o que você já fez, o que você já conquistou, do que realmente importa. Por exemplo, uma das coisas mais importantes para mim é consciência limpa. A vida me mostrou várias vezes que o que mais importa é consciência limpa. Consciência limpa comigo mesmo, eu estou respeitando a mim mesmo, eu estar respeitando o meu ser como ele é, e não simplesmente vendendo o meu tempo para atingir o dinheiro como um fim. O dinheiro é importante, o dinheiro é muito importante, é vital. E, obviamente, trabalhar com o que gosta, trabalhar com o que ama é para poucos. Mas a vida não é só trabalho. E talvez a gente possa completar a nossa vida buscando o melhoramento, buscando se manifestar de uma maneira mais efetiva no mundo, buscando o que mais importa pra gente, o que faz a gente vibrar, sabe? O que faz a nossa alma tá numa outra frequência, numa frequência que o tempo não importa, sabe? Quando a gente dá vazão para essas coisas, não importa se a gente trabalha das 8 às 18. A gente vai conseguir um tempo para fazer a vida ser empolgante. Então eu acredito que fazer a vida ser empolgante, fazer a vida ser melhor a cada dia, cria resultados no futuro que vão te levar a caminhos de sucesso. Caminho de conseguir fazer as coisas, caminho de conseguir se manifestar no mundo de uma maneira boa. Para mim, caminhos de ter uma consciência limpa de que eu estou me respeitando e fazendo uma diferença no meu próprio dia e talvez de uma outra pessoa, aprendendo a cada novo dia a ter uma vida com mais paz de espírito e mais suficiência, compartilhando isso com outras pessoas. E talvez fazendo outras pessoas terem mais paz de espírito e suficiência, que são coisas muito importantes para mim. Então, olha qual que é a importância da gente entender quais são os nossos valores. Não entender como os valores do Júnior são importantes para você. Não. Suficiência e consciência limpa são importantes para mim. Mas o que é importante para você? Quais são os valores? O que faz a sua vida ter mais valor? O que faz o seu dia valer a pena? O que faz o seu dia ser um dia de progresso? Como você faz para ter um dia que você saia melhor no final do dia do que você estava quando ele começou? E aí que a gente volta para aquele principal valor do minimalismo que me ajuda tanto a traçar uma vida com mais significado, que é a intencionalidade. Você não precisa ser ou se considerar ou gostar de minimalismo para entender o valor da intencionalidade. Intencionalidade é fazer as coisas com intenção. Parar para pensar antes de fazer qualquer coisa, avaliar o valor das coisas que você faz, de onde você foca a sua atenção. E o que importa, novamente, é estar avançando e melhorando. É muito importante a gente focar nas ações que nós podemos fazer no presente, no dia de hoje, sabe? No que é possível, para que assim a gente possa construir um futuro melhor, com mais significado e mais intencionalidade a cada dia. Muito obrigado por estar aqui junto comigo em mais um episódio do Vida Simples Podcast. Eu sou sempre muito aberto a sugestões. Se tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui, ou se tem qualquer comentário que você gostaria de fazer diretamente para mim, meu Instagram é @juniorcuiava. Esse podcast está também no YouTube, que é um lugar onde tem uma aba de comentários, é muito legal. Se você quiser, manda um e-mail para mim também, contatojuniorcuiava@gmail.com. Estou sempre aberto a sugestões ou depoimentos ou qualquer uma das coisas. Então, muito obrigado, tenha uma ótima semana e espero que você possa ser uma pessoa com cada vez mais sucesso. Um abraço!